De volta com vocês, vamos direto ao assunto, continuando aí no nosso curso de primeiros socorros. Muito bem, aqui eu disse protocolo ABCDE, que envolve a análise primária e secundária. Essa análise é analisar, verificar de forma primária e secundária as vítimas. Após avaliar os riscos, sinalizar o local e chamar o resgate, faça a análise primária e secundária das vítimas. Aí entra a técnicazinha ABCDE. O A equivale a abertura das vias aéreas com controle da região cervical. Nós vamos ver com maiores detalhes cada uma dessas letras a partir do próximo slide, tá? Estão desobstruídas as vias aéreas? Existe lesão na cervical? Então, esse A é tratando justamente de modo a responder essas perguntas. O B, verificar se há boa ventilação, respiração adequada. Veja, sinta e escute os movimentos respiratórios da vítima. C, circulação, hemorragia e controle do choque. Esse choque é o choque hipovolêmico causado por baixa circulação sanguínea. Não é o choque elétrico não, tá? Esse é estado de choque e nós vamos ver maiores detalhes disso também mais adiante. Existe pulso palpável? A hemorragia grave. O D, distúrbio neurológico, nível de consciência. A vítima responde a estímulos. Avaliar as pupilas, examinar as pupilas da vítima. Repito, todos os tópicos com maiores detalhes daqui a pouco. E o E equivale a exposição e proteção da vítima. Exposição é expor ferimentos. E a proteção é proteger a vítima de outras complicações. Buscar lesões, prevenir hipotermias. Hipotermia é baixa temperatura. Vamos lá, então começando pelo A, como eu prometi para vocês, do A, B, C, D, E, nós vamos começar pelo A. Vias aéreas e controle da cervical. Faça a manutenção das vias aéreas da vítima e mantenha o controle da região cervical da coluna. Vejam, olha a maneira, aqui está a maneira correta de pegar a mandíbula da vítima e fazendo o movimento, conforme mostrado aqui, para liberação das vias aéreas, estendendo o pescoço da vítima, conforme aqui foi mostrado nesses dois movimentos. Você descola a língua da vítima da glote, da garganta, libera a passagem do ar. Os principais motivos que levam à obstrução das vias aéreas são obstruídas pela língua, a própria língua, alimentos ou sangue. Também fraturas na face, traumas cervicais, cervical é a região do pescoço, tá? Tome o máximo de cuidado com a região cervical da vítima. O B agora, do ABCDE, agora nós estamos no B, respiração e ventilação. Feita a manutenção das vias aéreas, conforme mostrado no slide anterior, é hora de observar se a respiração ocorre de forma adequada. Veja, escute e sinta. Isso mesmo, olhando para a vítima, chegando o seu ouvido próximo ao nariz e boca da vítima, que são as vias aéreas superiores da vítima, tentando sentir também ali se ela tem movimento respiratório. Com essas ações você é capaz de fazer uma avaliação mais precisa do fato da vítima estar ou não respirando e se está respirando de forma regular. Aproxime-se para escutar a boca e o nariz do acidentado, verificando também os movimentos de tórax e abdômen. Se a vítima não estiver respirando, devemos iniciar imediatamente os procedimentos de reanimação. Mas detalhe, a respiração artificial só deve ser executada com equipamentos próprios e por pessoal treinado. Pois é, essa é uma das novidades, novidade entre aspas, porque isso já está valendo desde o último protocolo, que é o de 2010, nós já estamos aí
em 2015. Enfim, a respiração boca a boca, a respiração artificial boca a boca, você colocando a boca na boca da vítima e soprando, ela não é mais recomendável em prestação de primeiros socorros. Tem gente que vai questionar: ah, mas se acontecer com meu filho, meu parente, eu vou tentar fazer algo. Olha, não é que não seja eficiente, é que por motivos técnicos concluídos aí, chegaram à conclusão, os especialistas, não é recomendável mais a respiração boca a boca. Aí profissionais treinados, especializados, com equipamento adequado, vai fazer essa respiração artificial. Não quero entrar em detalhes, eu tenho a minha opinião a respeito, mas não é o caso, eu estou apenas preparando vocês para uma prova, então vocês entendam isso. Verificou ali, observou, se tiver o equipamento, faz. Se não tiver, não faça o boca a boca, porque não é mais uma técnica recomendável para este caso. C. Circulação e controle de hemorragia. Nesta fase, faça uma análise na vítima a fim de diagnosticar possíveis hemorragias e falhas circulatórias. Hipotensão arterial, esse hipo quer dizer baixa tensão arterial em vítimas de traumas, deve ser considerado como consequência de hipovolemia. Hipo, observem, hipo é baixa, volemia o que? Volume, baixo volume de sangue. Se tem pouca circulação, consequentemente, há a possibilidade de uma queda de pressão arterial. Verifique nível de consciência, coloração da pele, frequência e amplitude de pulso, perfusão capilar nas extremidades. Gente, perfusão é o seguinte: aperte o dedo, a ponta do dedo da vítima, aperte uns 5 segundos aproximadamente e solte. E observe, no que você aperta, a tendência é de dispersar o sangue, né? Ficar branco ali, sem coloração a ponta do membro que você apertou. Quando você soltar, o sangue tem que voltar em menos de 2 segundos. Se voltar em menos de 2 segundos, você vê que já conseguiu coloração em até 2 segundos, é porque está normal. Se demorar mais do que isso, aí é porque a perfusão capilar quer dizer, onde são as pequenas veias do nosso corpo, capilares, veias fininhas. Essa perfusão capilar não está normal, a pessoa não está tendo uma boa circulação naquela região. Observar pressão arterial e sudorese. Identifique pontos e sangramento, de sangramento, não é aí não, identifique pontos de sangramento e controle a hemorragia. Bom, nós ainda não estamos falando de como controlar a hemorragia, estamos apenas trabalhando com maiores detalhes a letra C do ABCDE. Isso, a hemorragia é observar, saber analisar se a pessoa está tendo perda de sangue em excesso, de maneira que isso possa colocá-la em risco, um risco maior, talvez até um risco de morte. D. Avaliação neurológica. Aí vem, avalie o nível de consciência e a reatividade pupilar do traumatizado. Pupilas são esse ponto escuro que a gente tem no meio do olho. Daqui a pouco a gente vai ver maiores detalhes sobre isso também. Para isso, utilize o método AVDI. Opa, que método é esse? Está aqui, AVDI. Alerta, a vítima está acordada, olhos abertos, falando. V, de verbal, responde a estímulo verbal. D, doloroso, responde a estímulo doloroso. I, de inconsciente, está totalmente irresponsivo a estímulos. Então é isso. Para você analisar o nível de consciência da vítima, esse é a AVDI. Tá? AVDI conforme mostrado na tela. Se a vítima está acordada, se ela olhos abertos, está vendo, é o A. O V, o verbal, responde a estímulos verbais. Tipo assim, talvez ela esteja de olhos fechados, meio que desacordada, mas você chama a vítima, conversa com ela e ela responde. Se não responder, você vai partir para uma terceira fase, que é o D, o doloroso. Ela responde a estímulo doloroso. Você colocar aqui a mão fechada, a ponta do dedo no centro do tórax da vítima aqui e pressionar, apertar, você está provocando estímulo doloroso. Bater também, apertar aqui, ó,
esse músculo aqui de cima do ombro, não sei como é que ele chama, vai provocar ali um estímulo doloroso. Então, se a vítima corresponder, você já tem aí mais uma avaliação do grau de inconsciência dela. Se ela não responder também ao estímulo doloroso, ela entra no I, que é o estado de total inconsciência. Prestar atenção? Continuando então. Exame das pupilas. Nós falamos de pupilas agora há pouco. Pupilas são esse ponto escuro que a gente tem no centro do olho. Conhecida como menina dos olhos, é um ponto escuro no centro do olho. Avaliar tamanho, simetria e reação à luz. Pupilas contraídas, observem que aqui elas estão bem pequenininhas, chama-se contraídas. Pupilas assimétricas são diferentes, de diferentes tamanhos. Nós temos uma contraída e a outra dilatada. O ideal é que elas estejam simétricas, conforme está escrito aqui, ó, simetria. Simétricas quer dizer iguais, assimétricas, diferentes. E pupilas dilatadas. Então nós temos essas três possibilidades, ambas contraídas, ambas dilatadas ou assimétricas, uma dilatada e a outra contraída. Isso tem nome e pergunta em prova, tá, gente? Pupila contraídas, miose é o nome. Assimétricas, anisocoria. Dilatadas, midríase. Normalmente essa anisocoria eu não vejo perguntar em prova, normalmente não vejo. Mas entre miose e midríase, que são as mais comuns, eu tenho uma técnicazinha para ajudar vocês a lembrarem na hora da prova. Dilatada começa com D. Se você ler a palavra miose, você não vai achar nenhuma letra D dentro dela. Se você ler a palavra midríase, você vai achar uma letra D aqui, ó. Isso te faz relacionar o midríase com dilatada. Então, se na hora da sua prova você está fazendo uma prova de questões de múltiplas escolhas, você tem ali alternativas A, B, C, D, E, você vai procurar relacionar o dilatada com o D do midríase. Viram aqui o D do midríase com o dilatado. A outra que sobrar é o miose. E conforme eu disse, o assimétrica eu coloquei aqui, o anisocoria, que é para fins de conhecimento mesmo. Se porventura vier a perguntar, vocês estão por dentro. Mas até agora eu não vi perguntar em prova assimétricas, anisocoria, não. E o que isso pode indicar? Ambas as pupilas contraídas. Lesão no sistema nervoso central. SNC é sistema nervoso central. Na cabeça, pancada na cabeça. Ou uso de drogas. Assimétricas, ou anisocoria. AVC, que é acidente vascular cerebral. E trauma crânioencefálico. Ou traumatismo crânioencefálico. Cabeça também, ambas aqui estão relacionadas a pancadas na cabeça. E ambas as pupilas dilatadas podem representar anóxia ou hipóxia, inconsciência, choque, parada cardíaca ou hemorragia. E a letra E? Exposição e controle da hipotermia. Hipotermia é temperatura baixa, quando a pessoa está abaixo do recomendável. Qual que é o mínimo recomendável para a temperatura corporal? 36 graus, né? Pois é, então abaixo de 36 já é hipotermia. Uma forma eficiente de identificar possíveis lesões, aqui está escrito leões, né, gente? Mas é lesões, é despir a vítima. Mas tome cuidado para não expor suas partes íntimas e mantenha o controle da temperatura corporal. Então, quando vem exposição, é expor mesmo os ferimentos, as lesões, mas tomando cuidado com o controle da temperatura corporal. Então, dois cuidados em tomar ao expor a vítima. Cuidado para não expor partes íntimas e também cuidado para não, despindo a vítima, expô-la demais, ambiente frio, e ela tem uma hipotermia. Cerca de 40% das vítimas desenvolvem um quadro de hipotermia durante a fase de atendimento inicial. Portanto, mantenha-la aquecida com cobertores ou manta térmica, evitando com isso o agravamento do seu quadro. Aqui está agravamentos, mas é agravamento, tá? Tira esse S daqui e peço desculpa pelos pequenos erros de ortografia que aparecem aí. Avaliação secundária agora. Nós vimos avaliação primária, agora secundária.
Avalie a vítima da cabeça aos pés, em busca de lesões que, apesar de sua gravidade, não colocam a vítima em risco iminente ou morte. Ou iminente de morte, né? A vítima em risco iminente de morte. Aí verifique: cabeça, crânio e face. Pescoço, aí você vai observar edemas, que é o inchaço, cortes, perfurações, olhos, orelha, nariz e boca, tórax, aí você vai observar também se há inchaço, edema, objetos encravados, fraturas. Observar abdômen, 4 quadrantes, né? Divide o tórax da pessoa, ou o tórax no abdômen da pessoa em 4 quadrantes e apalpe, apertando. Dorso, o tórax, aí observar edema, afundamento, deformidades. Pelve, observar hematomas, sangramento pelas cavidades. E extremidades, dedos, mãos, pés, braços. Se houve amputações, cortes e fraturas. Essa é uma avaliação secundária, aquela onde você vai trabalhar mesmo com a palpação, conforme mostrado aqui na figura. Tem alguém aqui logo acima da cabeça da vítima, fazendo o controle da cervical, mantendo a cabeça da vítima em posição normal, enquanto o outro vai fazendo a palpação conforme itens relacionados aqui para vocês. Essa é a avaliação secundária. Imobilização da cervical. Para diagnosticar este tipo de lesão, provoque estímulos físicos, testando sua capacidade de mobilidade e sensibilidade. Isso mesmo. Se a pessoa teve uma lesão na região cervical, ela tende a perder a sensibilidade e tende a perder a mobilidade nos membros superiores e inferiores. Então você pega uma caneta e cutuca lá no pé da pessoa, na planta do pé da pessoa, e ela sentir dor, ela puxar o pé que seja, você já vê que ela tem essa capacidade de sensibilidade e de mobilidade também, porque se ela puxou, ela movimentou, né? Costuma às vezes não puxar, só gritar, né? Isso já percebeu que há a sensibilidade. Faça isso nos 2 pés, nas 2 mãos, tá? E se não tiver sensibilidade ou se não tiver mobilidade, não conseguir movimentar, é forte indício de lesão na coluna. Pode acontecer da pessoa não conseguir movimentar somente as pernas ou perder a sensibilidade somente nas pernas. Isso indicaria uma lesão na coluna a nível mais baixo, lombar ou coxigiano, na região lombar ou coxigiana da coluna. E se ela não movimenta ou perde a sensibilidade também nos membros superiores, que são braços, aí a suspeita de lesão é mais alta. É na região mais alta da coluna que mesmo na região cervical. Enfim, só para você ter uma noção, tentar identificar ou ficar por dentro de onde é que possa estar essa lesão. Enfim, de qualquer forma, o ideal é fazer a imobilização da região cervical, conforme mostrado na figura e conforme eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui o colar cervical, aqui também nós temos um exemplo. Caso a suspeita se confirme, imobilize a região do pescoço utilizando um colar cervical, mesmo que improvisado. Claro, é pouco provável que um motorista vai carregar consigo, dentro do seu veículo, um colar cervical. Mas improvise, faça isso com um pedaço de papelão, qualquer coisa que dê sustentação ao pescoço da vítima, mantendo ele aqui imobilizado, vale. A aba de um boné, né, costuma dar, você coloca aqui a aba do boné, um atrás, outro na frente, e prende aqui com alguma coisa, pronto, a pessoa já está ali com o pescoço imóvel, imobilizado. Então, a ordem é imobilizar, não mexer com essa região e improvisar, então, um colar cervical, considerando que você não terá um colar desse disponível dentro do seu veículo. Imobilização da vítima. Se necessário transportá-la, utilize uma maca ou qualquer outro material que permita a imobilização total da vítima. Tenha muito cuidado, pois uma lesão na coluna pode deixar a vítima permanentemente paraplégica. Vocês vão inclusive ver, eu já devo ter falado, mas vou reforçar que quando fala transportar a vítima, gente, isso é no caso de um local onde você não conseguiu acionar o resgate, não foi possível, o resgate não teve como ir até a vítima, aí você teve que providenciar esse transporte, você mesmo.
Claro que também você não vai andar com uma maca profissional dessa, conforme vocês estão vendo aí na tela. Você pode improvisar uma tábua, o encosto do banco traseiro, sei lá, improvise. E a regra é a seguinte: na hora de imobilizar a vítima ali, prender em pelo menos 5 pontos: testa, tórax, quadris, joelho, tornozelo, sempre acolchoando as regiões de contato com essa maca para evitar o desconforto e colocar a vítima na maca na posição mais confortável para ela, obviamente não taxativamente de costas para a maca. Você não sabe qual é a posição mais confortável para a vítima, então na hora, o que for mais confortável para ela é o que você vai usar. Aqui falando já sobre reanimação cardiopulmonar, mais uma vez eu quero finalizar essa aula e no início da próxima aula a gente vai falando aí sobre essa reanimação cardiopulmonar ou RCP. Aguardo vocês.